Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para conversarmos um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos, essa doutrina maravilhosa que nos faz entender um pouco mais da vida além da carne, não é mesmo? E que nos traz muitos benefícios quando nós a conhecemos verdadeiramente. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos na questão 626 das leis morais. Esse é um dos capítulos mais importantes desse livro da codificação kardeciana. Na questão 626, os Espíritos perguntam o seguinte: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Ele está perguntando se antes de Jesus foi só mesmo por intuição, que não houve um outro profeta, um outro homem divulgando essas leis antes do Cristo. Os Espíritos respondem assim: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo os incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que os elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. É óbvio que desde o início dos séculos, dos tempos aqui no nosso, principalmente no nosso planeta Terra, o germe primitivo dessa doutrina maravilhosa de paz, de amor, que a espiritualidade queria nos trazer, essas leis maravilhosas, já existiam. Mas os seres que aqui habitavam eram muito imperfeitos e tal, e foram aprimorando com o tempo. Conforme alguns homens de bem foram aparecendo ao longo das eras, eles foram estudando e foram entendendo esses prodígios que o Cristo iria trazer mais tarde. Então, ela não é que não existia, ela existia em estado menos prático, né? E com o tempo os homens foram as aprimorando. Muito mesmo antes do Cristo. Os faraós lá já conheciam, né, essa doutrina. Os povos mais antigos já conheciam a espiritualidade, já tinham entre suas tribos, entre suas comunidades, pessoas dotadas de mediunidade, de capacidade de interpretar esses sinais que a natureza e que a espiritualidade nos trazia. Portanto, quando Cristo veio, ele já encontrou um terreno mais ou menos fértil, mais ou menos preparado, certo? Na questão 627, Kardec pergunta o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais algumas coisas? É interessante essa pergunta, né? Ou seja, Jesus já ensinava, para que os Espíritos vêm fazer? Vem ensinar mais algo de diferente que nós não sabemos ainda? É isso que Kardec está perguntando. Os Espíritos esclarecem o seguinte: Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos os possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem, que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, sem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, a contribuição dos Espíritos nos dias atuais fatal, é importantíssimo, porque eles nos vêm pregar realmente
tudo aquilo que o Cristo falou e que porventura tenha ficado entre aspas. Quando o Cristo esteve aqui, ele usou o quê? Parábolas, né? Usou expressões que poderiam ser entendidas por parte da população naquele tempo. Haja vista que a educação naquela época era muito precária, né? Poucos eram aqueles que entendiam realmente a escrita, a fala corretamente. Então Cristo usou de metáforas, usou de parábolas, né? Tinha uma linguagem própria. E hoje não, hoje os Espíritos vêm nos dizer claramente, né? E nos trazer claramente para todos, desde o mais simples ao mais letrado, a linguagem do amor, a linguagem universal, que é a linguagem dos Espíritos e que o mundo espiritual nos aguarda. Então eles vêm trazer isso para nós. Para vocês terem uma ideia de quanto isso é importante, hoje uma parcela mínima da população acredita na imortalidade da alma. Se nós pegarmos e realmente fizermos uma conta, nós vamos ver que nós que professamos essa doutrina maravilhosa da imortalidade da alma, das reencarnações sucessivas, né, dos karmas a serem pagos, somos minoria. Somos minoria. Não tem um mundão de gente por aí que sequer acredita que há algo além do corpo físico. Às vezes as pessoas vão na casa espírita, vocês terem uma ideia, vão na casa espírita, veem a manifestação dos espíritos, veem as mediúnicas ocorrendo e ainda saem de lá achando que é tudo um teatro. Eu conheço pessoas assim. Que já foi comigo em casa espírita, viu acontecer, viu as manifestações, ouviu os espíritos e saiu de lá duvidando. E foi preciso muito trabalho para convencer realmente a pessoa de que ninguém ali estava brincando, que ele estava havendo um trabalho sério, e que os espíritos vinham nos trazer as verdades do além-túmulo, né? Vinham nos dizer que a morte não existe, que a morte é apenas uma passagem do corpo físico para o corpo espiritual, assim quando estamos no corpo espiritual, retornamos ao corpo físico para cumprir outras jornadas. Então, na realidade, os espíritos vêm nos testemunhar e testificar a realidade além do túmulo. Ok? Então a gente precisa de muito trabalho, muito convencimento, porque tem muita gente ainda que é cético e que não acredita em nada além do corpo físico, além daquilo que ele pode ver, apalpar e pegar, além da matéria. E esses são nossos objetos de estudo. É esses que a gente precisa convencer. Na questão 628, o Kardec pergunta o seguinte: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Olha, na pergunta anterior ele praticamente já esclareceu isso. Por que a verdade não foi posta para todo mundo, ao alcance de todo mundo? Nem todo mundo tinha a mesma compreensão. É como uma sala de aula, você tem lá 40 alunos, mas nem todos vão estar no mesmo ritmo. Uns vão entender a matéria com mais facilidade, vão pegar mais rápido, outros vão demorar mais tempo, muitas vezes sendo necessário repetir o ano. Ou seja, reencarnar novamente para entender coisas básicas. Veja bem o que os espíritos respondem nessa questão. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Não é todo mundo que tem, né, as condições de entender os movimentos espirituais, a imortalidade da alma, as reencarnações sucessivas, a necessidade da prática do bem, que entende tudo isso ao mesmo tempo. Uns vão demorar uma reencarnação, outros vão demorar 2, outros vão demorar 3, outros vão demorar em sucessivas reencarnações para entender o básico, que a morte não existe, que é só uma passagem. Então, essas verdades que o Cristo nos trouxe, que a espiritualidade vem nos trazendo, elas vão sendo levantadas pouco a pouco, porque nem todos estão no mesmo nível de conhecimento. Esse levantar do véu, ele é um pouco lento, mais sucessivo, né, e necessário, certo? Não vai se tirar o véu da frente dos outros ao mesmo tempo. Cada um vai entender esse levantar das verdades que estão encobertas pelo véu a um tempo diferente. Na sequência dessa resposta, o Espírito fala assim: jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Não é verdade? Hoje os Espíritos vêm nos dizer realmente o que eles vêm fazer quando nós estamos nas reuniões mediúnicas. Primeiro testemunho que os Espíritos vêm nos dar. Eles vêm dizer o seguinte: eu não morri. Eu estou vivo.
Esse é o primeiro testemunho. É mesmo? Ele vem dizer, olha, aqui estou eu, só perdi o corpo físico, mas eu estou aqui em espírito. Sou o mesmo de sempre, desde o início dos séculos. E aí, além de testificar que ele não morreu, ele vem nos orientar nas coisas que devemos fazer. Aqueles que já têm condição de nos orientar. Outros vêm, que são os nossos mentores, vêm nos ajudar a melhorarmos e puxar nossas orelhas quando estamos errados. Eles vêm tentar nos colocar novamente no caminho do bem. Então os Espíritos vêm nos trazer as verdades do mundo espiritual. Quando a gente está numa reunião mediúnica, a primeira coisa que eles falam, eu não morri, eu estou vivo, eu estou aqui. Tá? Essa é a grande verdade. Então, jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas, instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, e do qual faziam mistério para que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades, que bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Então os Espíritos estão falando que pesquisar o passado, entender o passado, é muito importante para entender o presente e o futuro. No passado existem coisas que a espiritualidade não nos revelava, porque não era possível, e que a gente precisa estudar para compreender nos dias atuais. Então aqueles sábios da antiguidade chegavam até eles resquícios de conhecimento do mundo espiritual, até mesmo porque não era dado a eles o conhecimento de tudo, como não é dado a nós ainda, pleno século XXI, o conhecimento de todas as verdades do mundo dos espíritos, porque ainda não estamos completamente preparados. Por isso há a necessidade de se estudar, de se conhecer, de se ler e de se entender essa doutrina do bem. Ela vem há muito tempo, há muitos séculos atrás, aí nos orientando. O tópico seguinte é o bem e o mal. 629. Que definição se pode dar da moral? Muito boa pergunta, hein? Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Ora, desde a mais tenra idade, nós somos ensinados o que é o bem e o que é o mal. É ou não é? Meus irmãos, não é assim? Desde a mais tenra idade, nossos pais, nossas mães nos diz, olha, isso pode fazer, isso não pode, isso aqui é perigoso, isso não é, olha, não maltrate os animaizinhos, isso é uma maldade, olha, faça o bem, ajude o seu irmão, seja carinhoso com seu irmãozinho. Então, desde a mais tenra idade, desde a infância, primeira infância, nós entendemos esses conceitos primários do que é o bem e do que é o mal. É mesmo? Mas o que acontece é que ao longo da nossa caminhada, nós vamos perdendo esses conceitos primários e vamos entendendo eles de outra forma. Às vezes o bem passa a ser o bem que era aquele bem só para mim. Às vezes o mal que estamos praticando nós não entendemos como mal, porque estamos focados em nós próprios, no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, Então, esses conceitos de bem e do mal na primeira infância são os melhores que a gente pode aproveitar. Porque depois que vai chegando a vida adulta, esse bem e o mal eles vão perdendo muito do seu sentido. Porque a gente acredita em outras coisas, Porque a gente já visa em primeiro lugar o eu.
Já não visa o coletivo, a grande maioria da gente. E aí a nossa necessidade de voltar aos conceitos iniciais. Bem é bem, mal é mal, seja da forma que for feito. Né? O bem ele tem que ser para todos, né? Praticado para todos, para combater o mal. Então, é isso. Questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Eu acabei de dizer, né? Desde a primeira infância a gente sabe distinguir. Uma criança de 3 anos de idade, ela sabe que ela não pode pegar o gatinho e jogar dentro do tanque de lavar roupa. Ela sabe ou não sabe, meus irmãos? Ela sabe distinguir que isso não é uma boa ação, que isso é uma maldade, porque o pai e a mãe, ou seus familiares mais próximos, já ensinaram que não deve proceder dessa maneira. Então, desde a primeira infância, nós sabemos distinguir o que é o bem e o que é o mal. Mas como eu falei anteriormente, a nossa ignorância, a nossa persistência em fazer coisas que não devemos, nos levam a perder esses conceitos. Olha só o que os Espíritos respondem, é mais ou menos assim. Ó. O bem é tudo que conforme a lei de Deus. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, tudo aquilo que nós queremos para nós, nós devemos querer para os outros. Porque você quer o mal próprio para si? Você não quer o mal para si, não é mesmo? Você só quer o seu próprio bem, é óbvio. O indivíduo só quer o seu próprio bem. Então, se você quer o seu próprio bem, você deve estender isso ao próximo. Né? Isso é o bem. O mal é o contrário disso. Se você é uma pessoa caridosa, uma pessoa benevolente, uma pessoa amorosa, isso é o bem, é uma pessoa do bem. Agora, se você é orgulhosa, se você é prepotente, se você é ciumento, se você é avaro, isso é uma pessoa do mal. Porque esses adjetivos não são bons para nós. Né? Se não são bons para nós, eles são ao contrário do bem. São coisas do mal. E a gente precisa combater. Ok? Na questão 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Aí acabamos de falar. Ele diz assim, sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Isso é básico na vida da gente, meus irmãos. Isso é básico. Enquanto a gente não distinguir o que é fazer o bem e o que é fazer o mal, nós vamos ficar patinando nas reencarnações. Porque isso é básico na nossa vida. Nós precisamos aprender a ser homens de bem. Precisamos aprender a ser homens de bem. E esse aprendizado leva tempo. Quando a gente consegue ser homem de bem, nós vamos estar combatendo o mal que existe dentro de nós. E consequentemente, espalhando o bem ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor vão perceber, olha, fulano é uma pessoa de bem, porque ele só pratica o bem, ele é caridoso, ele é bondoso, ele estende as mãos, ele tem a palavra amiga para aqueles que sofrem, ele faz o que pode para ajudar o outro. Então, esse é um homem de bem. Não precisa nem você se vangloriar disso, porque os outros vão perceber as suas boas ações, aqueles que o rodeiam, ok? É muito simples isso e é o que o Cristo nos pede. Sejais um homem de bem e combatei o mal que existe em você. Na questão 632, Kardec pergunta o seguinte: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse: vede o que quereis que vos fizessem ou não os fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Ora, é o que a gente acabou de falar anteriormente. Veja o que é bom para você. É bom para você ser uma pessoa caridosa? Então você vai desejar isso para o seu próximo. É bom para você ser uma pessoa humana? Então você vai desejar isso ao seu próximo. Isso é o bem. É bom para você estender as mãos realmente com o coração? Isso é bom? Isso é o contrário do mal. Certo? Você vai compreender o bem quando aqueles que estão próximos de você também compreenderem. Entenderem as mudanças que ocorreram em você e que essas mudanças são positivas.
Ora, se você era uma pessoa rancorosa, se é uma pessoa que não era caridosa, se era uma pessoa prepotente, orgulhosa, infiel, ciumenta, se você era tudo isso, e de repente você começa a fazer uma reforma íntima, começa a mudar esses conceitos que você tinha da vida, as pessoas que estão ao seu redor vão perceber. Vão perceber e vão saber que você está propenso às mudanças e que você está se transformando num homem de bem. É assim que nós distinguimos o bem do mal. Quando nós começamos a praticar o bem, o mal desaparece de nossas vidas. Ok? É só para me entender o que você quer para você. O que você quer para você, você tem que desejar para o outro. Só isso. Tá? Com certeza você não quer o mal para ti, então você não pode querer o mal para o outro. Questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Isso é importante, ó. Olha o que os Espíritos respondem. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punido. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem limite de suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se ele atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. É muito simples isso mesmo. É tudo aquilo que está em excesso na nossa vida nos faz mal. Aqui ele dá só um exemplo da comida, mas tem muito mais coisas que são, que a gente pode entender que nos faz mal. Aquele que é provido de grande fortuna, e não consegue fazer essa fortuna trazer o bem ao seu redor. Isso é maldade. É uma pessoa que ainda não compreendeu a lei do amor, porque ele poderia estar usando esse dinheiro em excesso para ajudar o outro. Certo? Então Deus lhe avisa, olha, amanhã mesmo você pode estar aqui conosco no mundo espiritual. Reparte quanto é tempo, divida agora o que você tem em excesso. Esse é um outro exemplo que eu estou dando da questão do dinheiro. A questão da saúde é muito importante. Eu sou diabético. Eu sei o que me faz bem e o que me faz mal nessa área alimentar. No entanto, eu vou na padaria e vejo aquele pudim bonito, Chega assim brilhoso, lustrando, aquele açúcar por cima, aquela coisa maravilhosa. Aí você vai lá, em vez de pedir uma fatiazinha ou meia fatia, você vai lá no seu excesso e pede o pudim inteiro. Vai para casa e manda bala no pudim. Ou seja, Alziro, com certeza você vai passar mal depois. Depois você vai ter que estar se aplicando injeção de insulina para controlar a tua glicose. Porque você fez um excesso, mas você foi avisado. Eu tenho certeza que teus mentores, quando você estava lá na vitrine de frente da padaria, falavam, olha, Ziro, cuidado, você não pode fazer isso. Mas vinha aquele outro, não, come, é só uma vez. Não vai te fazer mal, só uma vez. E aí você ouviu a voz do outro em vez de ouvir a voz da razão. Isso é o excesso na nossa vida. E a gente comete. Então tudo aquilo que é excesso nos prejudica. E a espiritualidade está sempre nos dizendo, olha, cuidado com isso. Cuidado com aquilo. E a gente tem que ter ouvidos de ouvir para poder se esclarecer melhor. Não nos falta orientação. A espiritualidade não nos abandona nunca. Ok? Questão 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Olha só o que o Kardec está perguntando. Está questionando por que Deus criou a humanidade desse jeito. Ele não queria nada, questionando a sabedoria divina. Vamos ver o que os Espíritos respondem. Já te dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Está lá na questão 115. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mas longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e se descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque ele se une ao corpo. Então a obra do Cristo, a obra do Pai maior, a obra de Deus, ela é perfeita. Nós somos criados simples e ignorantes, exatamente iguais.
Todos somos criados iguais. Para que ao longo da nossa jornada, ao longo da jornada que viemos nos propor, a gente possa se melhorar, ajustar esse espírito às leis morais do universo, certo? Então por isso que nós somos criados iguais, simples e ignorantes, para que a gente possa aprender. Se Deus criasse todos os homens de bem, nós não teríamos êxito nenhum em nossa jornada. Todo mundo seria do bem, não existiria o mal, né? Então, por isso que precisa haver o contrário para que a gente possa compreender a jornada. É por isso que há o escuro e o claro, né? Há o alto e o baixo, há o bom e o mal, para que a gente possa compreender tudo isso. É isso que a espiritualidade exige e deseja de todos nós. Então, meus irmãos, a gente encerra por aqui esse estudo de hoje, desejando a todos os senhores uma boa semana, que Jesus vos ampare na caminhada. Fiquem todos com Deus, ok? Fiquem na paz do nosso Cristo maior e compreendam melhor essa jornada que aqui nos propomos. Que assim seja.